Bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um Café com Gratidão. Eu profetizo nessa manhã que a paz do Senhor te envolva, receba graça, força, poder, ousadia, autoridade, poder de decisão, sabedoria, estratégia para poder gerir tudo aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos, para poder guerrear essas guerras e no final de tudo permanecer firme. Que nessa manhã você se revista de toda a armadura de Deus para permanecer inabalável depois de haver feito tudo, porque não é sobre guerrear, é sobre permanecer de pé depois da guerra. Que o Senhor renove a tua mente, os teus pensamentos, que desse coração possa fluir rios de água vivas. Jesus disse para a mulher samaritana, em João capítulo 4, que se ela cresce nele, naquele que falava com ela, rios de água viva fluiriam do seu ventre. Jesus não é o poço, Jesus é a fonte. Esteja munido, esteja pronto para guerrear contra toda a horte espiritual da maldade, se preparar diante de Deus com as suas armaduras, cingir a couraça da justiça, capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, calçar os pés na preparação do Evangelho da paz, cingir os lombos da verdade e o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que o Senhor te guie nessa jornada, que você seja renovado, revestido pelo Espírito Santo de Deus e que possas levantar aqueles que estão caídos. Como eu disse, Jesus é a fonte e nós, como seus seguidores, como seus discípulos que estamos caminhando com Ele, aprendendo a sua palavra e difundindo o seu Evangelho, nós também temos essa fonte a jorrar dentro de nós através do Espírito que nos foi dado. Mateus capítulo de número 14, verso de número 16, diz assim: Respondeu-lhe Jesus, eles não precisam ir. Dei-lhes vocês algo para comer. Eles disseram, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. Essas são as palavras de Jesus. O evangelista Mateus, ele descreve para nós que nos piores dias de Cristo, o texto que nós lemos ontem, ele teve para distribuir para aqueles que estavam necessitados. Porque a misericórdia e o amor pela missão e pelas almas, ela gira a engrenagem do propósito. Entende que o propósito é bem maior do que a dor. A missão, o projeto de Deus, o que Deus te entregou é muito maior do que qualquer coisa que possa surgir no meio da jornada para te paralisar. E Jesus, sendo o exemplo disso, ele deixou isso para nós. Depois de Jesus ter pregado a multidão, ter curado seus enfermos, se compadecido porque viu que eram como ovelhas que não tinham pastor, a misericórdia do Senhor por elas foi maior do que a sua dor. Agora os discípulos vão dizer, Senhor, as multidões estão saciadas espiritualmente. A alma delas já estão preenchidas, mas os seus corpos estão a desfalecer, porque eles estão com fome. Vamos mandar eles embora, porque no meio do caminho eles encontrarão alimentos para si. Jesus disse, eles não precisam ir. Sabe por quê? Porque da mesma fonte sai o alimento espiritual, sai também o físico. O mesmo Deus que proveu a cura para a alma e para a mente vai prosperar também a área física, vai alimentar eles também nos seus corpos e não vão deixar que eles sejam dispensados de mão vazia, de barriga vazia e desfalecendo. Isso nos mostra que Jesus ele não despreza as nossas mínimas necessidades. É como se os discípulos fossem espirituais demais, a ponto de dizerem, ele só supre necessidades espirituais, emocionais, ele cura os leprosos, ele sara o cego, ele dá audição aos surdos, ele ressuscita os mortos, mas as coisas mínimas o Senhor não se preocupa, que é o corpo. Mas o próprio Jesus disse, por que vocês estão tão preocupados com o que há vez de comer, com o que há vez de vestir? Porque o Pai de vocês sabe todas essas coisas. Ele cuida até dos lírios, ele cuida até dos passarinhos e não vai cuidar de vocês, homem de pouca fé. Então Jesus estava dizendo que não precisamos nos preocupar com esses detalhes, que ele também está a cuidar. É como se os discípulos dissessem, o Senhor cuida só das grandes coisas e não liga para as mínimas. A multidão está desfalecendo de fome, o Senhor já fez grandes coisas, vamos deixar essas coisas com eles? Mas o Senhor disse não. Ele não se preocupa somente com o espiritual e com aquelas áreas que para você é impossível. Ele também se preocupa com as áreas que também podem estar ao teu alcance, mas que por algum motivo você não consegue acessá-las. Ele está dizendo, vocês não precisam mandar ninguém embora, porque se eu sustentei a alma, eu sustento o corpo. Se eu sustentei o espírito,
eu sustento a mente. Se eu sustento a mente, eu sustento o físico. Eu vou prover o que para vocês nesse deserto é improvável. Eu vou multiplicar o que para vocês parece mínimo. E ele está dizendo, vocês precisam aprender que na hora das dificuldades você não precisa fugir delas. Na hora das adversidades você não precisa mandar ninguém embora. Quantas vezes nós temos as necessidades de fugir dos problemas em vez de solucioná-los? E o que Jesus estava dizendo é, eu tinha um problema, agorinha, com o luto, mas eu não mandei ninguém embora para chorar minha dor. Vocês também não precisam mandar. Em vez de desistir, aprenda a descansar. Em vez de fugir do problema, aprenda a solucioná-los. É isso que Jesus está ensinando. Ele está dizendo, vocês desistiram de tudo até agora, quando a situação virou impossível, improvável e fugiu do controle de vocês. Mas a partir de hoje, comigo, diante da minha dor, vocês vão aprender a parar de fugir das situações e vão começar a trazer soluções para elas. Vocês não precisam mandar ninguém embora vazio. Vocês vão solucionar. O que vocês têm no meio desse deserto? O deserto parece enorme, parece imenso, parece improvável de alguma coisa acontecer, mas é nesse deserto que eu manifestarei a minha glória. O Senhor está falando contigo hoje. E Ele está dizendo, é no meio deste deserto que eu quero mostrar para você que aí é lugar de solucionar o que para você parece insolucionável. E Ele está dizendo, o que vocês têm aí? Ele disse, nós não temos senão alguns pães e alguns peixes. Ele disse, traz isso a mim. Sim, porque a solução que você não tem, a minha resposta já está pronta. Quando você não vê saída, eu já tenho uma porta aberta. Quando você não vê resposta, eu já tenho uma solução. Quando a terra se cala, silencia, o céu ainda tem um decreto maior. Ainda tem um socorro para derramar. Você só precisa confiar o teu problema a mim. Você só precisa entregar a mim, trazer a mim aquilo que para você é insolucionável. Ele está dizendo, eu só tenho 2 pães e 5 peixes. O que nós vamos fazer com só isso? O que você chama de só isso? Jesus está dizendo, você tem o suficiente. Você tem muito mais do que você acredita possuir. As tuas mãos estão cheias. Tudo que você precisa é trazer a minha presença e me apresentar o que para você não tem saída, não tem solução, não tem jeito. Ele está dizendo, apresenta a mim a tua casa, apresenta a mim a tua vida, apresenta a mim teu ministério, apresenta a mim a tua igreja, apresenta a mim o teu casamento. O que aos teus olhos é nada, para Deus é tudo. O que para você é insuficiente, para Deus é o bastante e já está pronto. E Ele está dizendo, você tem em mãos muito mais do que você acredita. Dá-lhes, vocês, algo para comer. A solução do problema já está nas tuas mãos, mas você tem desprezado, aos teus olhos é como nada. Eu lembro muito bem quando o profeta Eliseu correu uma mulher viúva até ele e disse, olha, o teu servo morreu e a gente não tem nada em casa. E ele disse, declaro que tem. Ela disse, a tua serva não tem nada, somente... Entende? Uma botija com um pouco de azeite. Ela desprezava o pouquinho que ela tinha, mas Jesus, ele está dizendo, eu não quero o teu muito, eu quero o teu tudo. Porque se tu me apresentar o teu tudo, para mim já é suficiente. Nas tuas mãos é nada, diante dos teus olhos é nada, mas se tu trouxer a mim, eu vou te mostrar que você tem tudo o que você precisa. E diz que ela ouve o que o profeta fala, que é a representatividade de Deus na terra, entra no seu quarto, fecha a porta junto com seus filhos e ela derrama o azeite pouco que ela tinha nos vasos muitos que o profeta mandou ela pedir emprestado. E na transferência do fio daquele azeite vai se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Quando ela percebe, ela diz, cadê os vasos? Ele diz, acabaram-se os vasos. Não tem mais vasos porque todos estão cheios. E eu entendo que o azeite só para depois que acabam-se os vasos. Enquanto houver vaso disponível, haverá azeite transbordando, haverá providência de Deus. Deus está dizendo, você tem tudo que você precisa para essa temporada. Por que você ainda está clamando por providência? Sendo que você precisa para esse tempo, já está nas tuas mãos. Você só precisa apresentar o pouco que aos teus olhos é insuficiente para mim, porque nas minhas mãos vai acontecer um grande milagre. Você vai começar a ver que do que você tem vai transbordar. Entrega a Ele as tuas dores, as tuas demandas, as tuas mazelas, os teus anseios e as tuas preocupações. Entrega a Ele todos os teus problemas, que Ele é poderoso para solucioná-los em pleno este deserto. E no final de todas as coisas você vai se maravilhar, porque uma abundância de providência, uma abundância de milagre vai começar a acontecer quando você começar a entregar tudo aquilo que para ti era insuficiente, insolúvel diante da presença do Senhor e que você fugiu até hoje por achar que não tem saída, que não tem solução. Em vez de desistir, aprenda a descansar.
Em vez de fugir, solucione-se, porque o Senhor é aquele que te dá direção, é aquele que conduz os teus passos e te leva ao destino que Ele já preparou. Que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e até o próximo Café com Gratidão.